Dessa vez, tá diferente. Ele começou a vazar arquivos de dentro da própria empresa. Tem uma rede social e esses arquivos seriam provas que o Alexandre de Moraes atuou com o poder do STF, abusando dele para beneficiar o Lula durante as eleições e também durante o mandato do Bolsonaro. Claro que ele não vai pôr a cara, então passou tudo para um jornalista que é o Datena Americano. Cara, a hora que eu encontrei esse material, são 23 páginas de supostas provas, eu assustei. É muita coisa, é muita informação, isso aqui vai provar que o Xandão avaliava os posts, olha, esse aqui é de um bolsonarista e está indo bem, vou derrubar para prejudicar a campanha. Eu li e infelizmente tive que traduzir quase tudo. E eu não encontrei, de verdade, uma única prova concreta. Não tem nada real mostrando que o Xandão estava beneficiando um, prejudicando o outro. Tudo não passa de opinião. E o jornalista ainda tenta aplicar a lei americana ao ordenamento jurídico brasileiro, como se fosse tudo a mesma coisa, ou como se os americanos fossem o exemplo universal para o direito seguir. Os arquivos têm data. Aí que está o pulo do gato. Quase todos são de 2021, durante o auge da pandemia. Ou seja, está errado, é perseguição, essa é a prova máxima que o Alexandre de Moraes derrubou mais posts de bolsonaristas que dos lulistas durante a pandemia, por fake news. Cara, é óbvio. Não tinha como dar empate. Durante a pandemia, o bolsonarista estava falando que era para tomar cloroquina e não se preocupar com mais nada, que tinha chip na vacina. Do outro lado, a gente estava pedindo vacinação. Como é que quer o mesmo número de posts derrubados por fake news se de um lado estão mentindo e do outro estão falando a verdade? Aí ia ser injusto. O jornalista afirma com uma certeza imensa que isso aqui é ferir a liberdade de expressão. Sendo que a aplicação da lei americana, lá eles consideram que se pode falar tudo. Aqui não. A Constituição já deixa isso claro, o seu direito vai até o momento que está limitando o direito do próximo. Cara, hoje está uma festa no Pasto. A boiada está comemorando. De verdade, eles acham que isso aqui é uma maravilha, é a melhor notícia do ano para eles e que pode até provar fraude nas urnas ou o STF tentando beneficiar um dos candidatos para anular a eleição. Eles estão achando que ainda dá para voltar atrás. Já é 2024, abril, e ainda estão esperando 72 horas. Lula é condenado, mano, em 3 instâncias. Provavelmente ele bateu na letra E ali no lugar do 3, mas era isso que ele queria falar. É um ladrão que voltou ao poder para encher os bolsos de seus amigos de dinheiro. O primeiro absurdo que a gente se depara logo de cara aí é esse papo de que no Brasil tem 3 instâncias, coisa que não é verdade. O judiciário brasileiro só tem 2 instâncias e uma instância superior, que é o STJ. E a responsabilidade do STJ é fiscalizar o trâmite legal do processo, saber se ele cumpriu o prazo, se ele respeitou o direito de defesa do réu, saber se as argumentações da primeira e segunda instância são válidas, saber se a pena foi muito dura ou muito branda. Esse é o papel do STJ. O STJ não inocenta e nem condena ninguém. O máximo que eles podem fazer é mandar recomeçar o processo, mas nunca inocentar o réu. Agora, esse negócio de bolsonarista ficar falando das amizades do Lula só provam que do Lula eles não têm nada. Porque quando a gente quer chamar o Bolsonaro de corrupto, a gente fala dele e não das amizades. E olha que se a gente quisesse, crimes é o que não iriam faltar. Tinha um sargento lá que inclusive já está preso, que era ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, que movimentou 3,3 milhões de reais em apenas um ano. Tem o Mauro Cid, que movimentou 8 milhões de reais em 3 anos. No total, meu irmão, só entre 6 ajudantes de ordens foram quase 12 milhões de reais em apenas um ano e meio. E em 3 anos foram quase 30 milhões de reais. Chegou a bomba do Congresso americano que vai pegar o Alexandre de Moraes. Bomba, isso aí não passou de um estalinho de festa junina, isso sim. Ah, não passou de um estalinho de festa junina? Mas foi divulgado lá pelo Congresso americano que aqui no Brasil existe uma ditadura, tem censura vindo do STF. Nada a ver, não foi o Congresso americano. Ah, não foi do Congresso, né? Não, foi um deputado chamado Jim Jordan. Quem que é esse Jim Jordan aí? É um negacionista de vacina, que até hoje não acredita na vitória do Biden, um extremista irrelevante. Ah, é um extremista, um deputado lá? Isso, um trumpista pra variar. Trumpista? Tipo uma Carla Zambelli no Brasil. Bom, mas no relatório consta vários casos lá de censura. Não tem nada de censura. As remoções de contas e publicações são todas fundamentadas. Ah, tudo fundamentado. E as que não são fundamentadas é por conta do sigilo. Por conta do sigilo?
Mas conta um caso, então, pelo menos, só pra gente ter um exemplo de que não houve nenhuma perseguição. Teve a remoção, por exemplo, do perfil da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, uma entidade falcatrua que publicou uma fake news dizendo que uma senhora de 70 anos tinha morrido no 8 de janeiro. Tá, mas os outros são assim também? É tudo desse nível, é publicação de fake news pra incitar o ódio contra o STF e comprometer a democracia no Brasil. Mas isso só tá acontecendo aqui no Brasil? Por que só aqui no Brasil que estão derrubando conta e conteúdo da internet? Claro que não. Quando teve a invasão do Capitólio, o FBI determinou o pagamento de 150 mil contas no Twitter. 150 mil lá nos Estados Unidos já foram derrubados? E aqui eles estão reclamando por causa de 150. É engraçado que nos Estados Unidos o Elon Musk não reclama. Mas e por que os deputados do Brasil aqui, os bolsonaristas, foram lá então pros Estados Unidos? Foram pedir sanções ao Brasil e ainda se dizem patriotas. Gente, não quero pedir música no Fantástico não, mas Lira mandou mais uma vez um processo contra mim no Conselho de Ética, onde os caras estão pedindo a cassação do nosso mandato, porque naquela audiência que a gente fez em solidariedade ao povo palestino, um deputado do PL resolveu se posicionar à frente da mesa para que a atividade não acontecesse. E a gente reagiu para tirá-lo daquele espaço. Então quem devia ser cassado é esse deputado, que inclusive é reincidente. É isso que está acontecendo. Eu peço o apoio, a ajuda de vocês para que multiplique essa mensagem, para que mais gente saiba o que está acontecendo e para que essa tentativa de intimidação não prevaleça no Conselho de Ética da Câmara. Vamos firmes, não vamos nos intimidar e nem vamos dar nenhum passo atrás. Tô até caracterizado de patriotário pra descer na terra plana e responder esses comentários. Bolsonaro fez a porra do Brasil e das estatais terem lucro e não rombo. Eu tô contextualizando o que ele disse porque ele fez uma série de comentários, um mais mirabolante que o outro, e eu resolvi responder alguns. Então bora começar pela porra do Brasil que ele disse que deu lucro. A princípio foi dito que o governo Bolsonaro terminou o ano de 2022 com um superávit de 54 bilhões de reais, mas era mentira. E não da mídia, mas do próprio governo Bolsonaro. E aqui eu falo do próprio governo Bolsonaro porque quem errou foi o Banco Central, que tinha naquele momento como presidente o Campos Neto, bolsonarista até o osso. E como tudo que essa gente mete a mão vira ideologia de fake news bolsonarista, eles erraram os dados econômicos que foram divulgados e só depois das eleições é que corrigiram, chegando à conclusão de que o ano de 2022 fechou no negativo. E pra piorar, além dele ter jogado aquela bomba dos precatórios pra 2023, ele arrecadou mais de 300 bilhões de reais privatizando estatais. Então imagina o rombo que seria o governo Bolsonaro se o Banco Central não tivesse errado as contas pra mais. Se ele não tivesse dado esse calote nos precatórios e nem vendido nenhuma estatal, eu aposto que vocês vão estar dizendo que a culpa é da pandemia. E sobre as estatais terem dado lucro, isso era óbvio que acontecesse. Gasolina a 10 reais, botijão de gás a 150, contas de luz mais cara. Pra onde é que você acha que tava indo todo esse dinheiro? Deve ter ido pra boca do patriotário, né? Pra poder agora ficar de boca cheia falando que as estatais deram lucro. Quando eu penso que eu já vi de tudo, aparece Dona Onça com esse vídeo. Sim, o nome do perfil dessa moça é Dona Onça. Se liga. Nordestino saqueia o caminhão do lixo. Isso mesmo que você ouviu, caminhão de lixo para catar restos de comida. Como assim, Dona Onça? Quando foi isso? Esse vídeo pode banir definitivamente a minha conta aqui da plataforma. Mas banir por quê? Não tem motivo. Vai lá, denuncie. Você vai ver agora nesse vídeo, é o que eles não querem te mostrar, a realidade do Nordeste. Enquanto muitos petistas estão dizendo que o Nordeste está mil maravilha, que tudo está indo melhor do que no tempo Bolsonaro, essa não é a realidade que está acontecendo verdadeiramente aqui. E você vai ver agora nesse vídeo. Quando a pessoa chega ao ponto, minha gente, de catar resto de lixo para comer, a gente sabe que essa pessoa não está numa situação muito boa. E é o que aconteceu em Fortaleza, nessas imagens que vocês vão ver agora. Uma falácia petista, aonde já se viu, em um país de primeiro mundo. Fala a verdade, você acreditou nessa menina, né? A Globo tá perdendo uma excelente atriz. Dona Onça, você tem talento para dramaturgia. Porque o roteiro tá certíssimo. Moradores coletam comida em caminhão de lixo em Fortaleza. A lindona só esqueceu de se atentar na data. Isso foi em 2021, coração. A encenação foi ótima. O rosto é novo, mas a estratégia é antiga. Vocês já viram isso sendo feito pelo Fernando Holliday, pelo Arthur Duval, pelo Kim Kataguiri. Vocês já viram isso sendo feito pelo Gabriel Monteiro. A estratégia é antiga. O rostinho vai mudando a partir das eleições. Eles vão vendo candidatos novos, eles vão vendo que a estratégia funciona há mais de 8 anos. Eu tenho mapeado praticamente 18 casos em que o MBL invadiu algum lugar, provocou uma pessoa, até pessoas de direita,
e depois essa pessoa foi filmada porque se descontrolou com o MBL. Tanto que desde 2017, se eu não me engano, 2016, nós já tínhamos deputadas. A deputada Juliana Brizola teve que abrir um BO contra o MBL porque ela era assediada dentro de comício. A gente viu também, em 10 de fevereiro de 2017, 2 assessores do Holiday invadiram uma sessão privada da vereadora Juliana Cardoso, do PT, em São Paulo. E depois eles chamaram dizendo que ela estava agredindo eles. Em todas as situações que o MBL está envolvido, eles entram em algum local, invadem esse local sem autorização e depois eles começam a provocar quem está presente. Principalmente são pessoas que eles sabem que são de esquerda. PSOL, PT, independente, até mesmo pessoas de direita, eles vão provocar se for o alvo deles. E qual que é a estratégia por trás disso? É igual aquelas crianças que batem e escondem a mão, sabe? Pra mãe não ver. É praticamente a mesma estratégia. A estratégia do MBL é bate e esconde a mão. Eles provocam, ficam usando palavras chulas, assediando, colocando o celular na sua cara sem a sua autorização, sem o seu direito de imagem. E se você se irrita, aí sim que eles postam e filmam. Vocês podem perceber que o MBL já esteve envolvido em diversos casos de cassação. Inclusive, agora eles estão tentando cassar o mandato do Glauber, porque o Glauber expulsou o membro do MBL, mas eles já tentaram cassar o mandato da Sâmia Bonfim, que também é esposa do Glauber. Então, em 22 de junho de 2018, o MBL tentou cassar o mandato da Sâmia Bonfim. Sabe por quê? Porque ela chamou o Holiday de menino e disse que ele era um boi de piranha do Poder Executivo. Ele tentou cassar o mandato da Sâmia por isso. Depois de já tê-la provocado diversas vezes. De, inclusive, a Sâmia e a Isa Pena terem que andarem escoltadas enquanto vereadoras, porque o MBL ficava assediando e perseguindo elas. Com qual intuito? Gravar vídeos para postar na internet, gerar bons cortes de mulheres que estão descontroladas, feministas que são descontroladas, ou de homens de esquerda que se descontrolaram, comunistas que se descontrolaram, para fazer aquela manchete sensacionalista falando: esquerdista se descontrola com membro do MBL. Se vocês pesquisarem quantas vezes que o MBL já invadiu o lugar, provocou pessoas e depois tentou caçar mandato de quem se rebelou contra esses assédios, são vários. E é até irônico eles terem focado agora no Glauber Braga, né? Porque até então eles estavam focando bastante na Sâmia Bonfim, né? Na esposa do Glauber. Eles estavam tentando caçar o mandato da Sâmia há muito tempo. Então agora eles estão tentando caçar o mandato do Glauber. São alvos muito claros. E a estratégia por trás é simplesmente estratégia política. Isso é marketing político. Todo ano de eleição vocês vão ver o gráfico de invasões do MBL subir. Eles entram em hospitais. Durante a pandemia, vocês devem lembrar que eles invadiram hospitais aqui em São Paulo sem autorização. Médicos foram assediados com câmera na cara, com celular na cara. Eles invadem universidade pública, como recentemente invadiram a PUC, né? Amanda Vettorazzo e mais outro membro do MBL invadiram a PUC, fingindo que eram da TV PUC, para filmar estudantes, coagir estudantes, colocar o celular na cara deles também, sem autorização deles, e ainda foram filmados chamando os estudantes de fascistas vermelhos. Não só isso, se a gente for pegar todos os casos que o Arthur Duval já invadiu lugares antes, enquanto ainda estava em mandato, e agora com o mandato cassado, ele invade os locais, provoca as pessoas e depois fica filmando. Inclusive, recentemente, eles invadiram a UFSC, em Santa Catarina. Primeiro invadiram em 3 pessoas, os membros do MBL, foram provocar os estudantes que estavam lá dentro, porque, se eu não me engano, era um período de férias, de recesso da UFSC. Eles invadiram a universidade para pintar as paredes de branco de locais desativados da universidade, e os estudantes ficaram indignados que eles estavam provocando os estudantes, perguntando: vocês são vândalos, vocês não cuidam da faculdade pública, provocando, sabe, chamando para briga. Eles incentivam o ódio das pessoas, eles provocam até o máximo que a pessoa aguenta. E daí esses estudantes, quando eles se revoltam, eles respondem com reguada, né? Até viralizou que eles apanharam de régua na UFSC,
Um deles, se eu não me engano, foi o João Beneto, um negócio assim, que ele viralizou todo machucado porque ele tinha levado um monte de reguada dos estudantes da UFSC, né? E 3 dias depois, o Arthur Duval sai de São Paulo para Santa Catarina para invadir a UFSC e lá dentro ele fala, tem um fascista aqui, agora vocês não vão fazer nada? Ele literalmente fala isso, ele posta vídeo nas redes sociais dele provocando. Não é como se a gente estivesse aqui dizendo algo que é mentira. Eles postam nas redes sociais deles, provocando pessoas, militantes, estudantes, professores, trabalhadores no geral. E, em seguida, eles filmam você indignado. Carol. Me explica, qual que é a lógica de você entrar numa universidade pública, começar a gritar para os estudantes, tem um fascista aqui, vocês não vão fazer nada? Obviamente, ele está esperando que as pessoas batam nele, alguma coisa aconteça, alguma violência, ou agridam ele verbalmente, ou expulsem ele de casa, ou de qualquer maneira, né, que façam algo com ele, que ele tenha uma filmagem